Bom dia, senhores! Vamos começar mais uma aula online lá para o nosso sétimo ano. Muito bem, corre lá, pega a sua apostila. Acabei de pegar a minha aqui. Vamos começar esse segundo período do nosso quarto bimestre. É importante que você esteja aí com a sua apostila, porque saímos lá das danças populares e voltamos para esse modo expositivo, justamente por ser aquela primeira aula sobre o tema. No segundo momento, na próxima aula, falaremos com os slides, discorrendo bem as questões que não foram passadas na aula de hoje. É importante dizer que as danças populares que foram estudadas eram 4, e eu tenho que ter isso bem claro na minha mente. Quais eram as danças e quais as características dessas danças. Você viu na aula em que o professor Diego falou no modelo com slides, os tipos de vestimenta, a questão do porquê eram essas danças. E isso eu tenho que ter bem claro, que é uma questão do acervo cultural popular brasileiro. Falamos sobre a cultura popular, cultura erudita. Passamos então daí a entender por que estudamos o fandango paranaense, a ciranda, a quadrilha e os nossos tipos de danças indígenas. Eles tinham aspectos religiosos, de rituais, questões da vestimenta, como eu já citei, mas os 4 têm, por característica marcante, foram apropriadas pelo povo, por isso denominadas partes do acervo cultural popular brasileiro. Tem que ter muito bem claro. Na nossa aula ao vivo, alguns até brincaram: o professor colocou o Michael Jackson porque ele gosta. Sim, eu posso até gostar dele, mas o porquê nós não estudamos ele, sim outras, ou essas 4? Por essa característica marcante: acervo cultural popular brasileiro. Se você tinha dúvidas sobre a questão lá da quadrilha, também pudemos conversar sobre isso. A importância desse estudo da quadrilha não em aspecto religioso, no aspecto religioso, mas sim no aspecto cultural dessa dança. Tudo bem? Então, passamos lá esse estudo e hoje nós chegamos naquele momento interessante. Eu pego lá meu baralho, porque desde a antiguidade os mágicos, eles chamavam atenção. Olá, por exemplo, você tem o número 6. Eu coloco o número 6 aqui no baralho. Só sopro. E esse número 6 ele desaparece. Ou ele aparece um ar. Não. Sopro de novo. Ah, ele não aparece mais. Esse 6 não aparece. O que eu tenho que fazer? Procurar ele. 1, 2, 3 e acredito que vai dar certo a minha nova profissão. Ou não, vou continuar na questão de professor. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade é o que não vai falar a nossa apostila, lá na página 16, que essas demonstrações de habilidades manuais, está dizendo lá no primeiro parágrafo, habilidades corporais, mágicas, como essa que eu apresentei para você, talvez você pode ter tirado o truque ou não tirado o truque aí dessa apresentação. A questão bem simples, simples entre aspas, né, de domar animais, sempre chamou a atenção da humanidade. E nesse processo foram feitas diversos tipos de apresentações. Correto? Isso lá na Roma Antiga. Então eles criavam alguns espaços para fazer essas apresentações. Foi aí que surgiu o circo? Não podemos dizer que foi aí que surgiu o circo, mas essas apresentações existiam. Mais para frente lá, com a Revolução Industrial, se você estiver acompanhando comigo na apostila, um homem chamado Philip Astley. Eu, se fosse você, grifava isso porque foi ele, ou
após ele que podemos considerar que o circo ele começa a existir. Professor, mas agora você começou a falar de circo e lá na nossa página 15 diz diferentes tipos de ginástica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós precisamos entender esse primeiro conceito sobre o circo, porque a partir dessas práticas corporais que existiam no circo, lá na Roma Antiga primeiro, e depois dessa organização, vamos dizer assim, do Philip, que pode-se dizer que também teve a ginástica, ou se desenvolveu a ginástica, correto? Então tem todo esse processo até a organização, não a criação, porque os movimentos ginásticos, eles são do corpo humano, eu não crio. Mas ela evoluiu, então, desse período até chegar lá na ginástica que vamos estudar. Então, como eu falei lá, esse Philip Ashley, ele que então é considerado como o que organizou lá, ou o início do circo começou com ele. No entanto, ele, apesar de apresentar tudo isso, não ele, mas o circo dele, o grupo de artistas dele apresentarem e ser muito bem aceito por muitos, é necessário dizer que quando eles apresentavam nas ruas, eles eram perseguidos, eles eram tratados como aberrações, está escrito lá na nossa apostila. Da mesma forma, então, que outras práticas corporais foram também taxadas como com conceitos preconceituosos, como marginalizados, vamos dizer assim, tidos como de outro meio, agora o circo também ele é marginalizado, ele é compreendido ou taxado por alguns, as pessoas de lá, como aberrações. Se a gente passar mais para frente, vamos entender qual é a relação do circo com a ginástica. Lá na página 17, lá no começo, eu vou ler exatamente como está, para facilitar. É nessa relação do domínio corporal, que nem aqui o professor tentou fazer a mágica com coordenação fina. Domínio do meu corpo, da coordenação fina. Domínio corporal e seu uso fora dos padrões que surgiu a ginástica. Fora dos padrões do que, professor? Fora dos padrões. Eles faziam piruetas, eles faziam malabarismos, tudo que saía do comum. O corpo não era mais utilizado apenas para o estudo, o corpo não era apenas para o trabalho, mas sim para algo fora do comum. Então surgiu a ginástica. Por isso o estudo do circo entrelaçado lá com a ginástica. E essa ginástica passou a transformar as habilidades, como está lá na nossa apostila, deixa eu ler certinho. Passou a transformar as habilidades circenses em exercícios organizados e destinados ao objetivo de disciplinar o corpo. Nisso surgiu a ginástica, com vários tipos de ginástica, é bom dizer, são vários os tipos de ginástica daí. Mas começou a partir dessa pequena historinha, a partir desse pequeno histórico que eu passei para você. Mais para baixo, lá nos tipos de circo, quando a gente fala em circo, a gente lembra desse que está na página 17, lá, aquela tenda. E os circos familiares, que eram itinerantes, eles saíam. E tinha aquela característica marcante, que os circos eram nômades, que não tinham... Ah, esse circo é do Sítio Cercado, aqui perto do Colégio Novo Éden. Não era assim. Esse circo, ele mora ali no Boqueirão. Não era assim. O que é nômade? Ele ia de região a região, apresentavam-se os familiares, os artistas que eram do circo, que na verdade era a maioria da mesma família, ou de uma família um pouco maior, primos, pais, filhos, avós, porque se passava de pai para filho. E agora, com essa evolução, ela passa lá em 1970, é o que está dizendo a nossa apostila lá na página 17. 1970 passa por um outro tipo. Os artistas eles já recebem, eles já são profissionais, vamos dizer assim, das áreas. Então, um profissional do malabarismo, um profissional da ginástica de acrobacia,
E o Circo du Soleil, ele tem como essa marca, né, de empresa, para você entender. Ele sai daquele conceito familiar da lona para uma empresa grandiosa, Circo du Soleil, um dos mais conhecidos, lá em 1974, cria essa marca e roda o mundo inteiro, também nesse conceito, não vamos dizer nômade, mas também nesse conceito de rodar o mundo inteiro. Uma apresentação do Circo du Soleil é caríssimo para você ver, se você tiver oportunidade e condições, assista, você vai ver os melhores artistas dessa área se apresentando. Já agora como uma empresa, já agora com uma questão de lucro, já agora saindo lá do nosso conceito familiar. O que o circo nos traz é interessante. Quais são as artes circenses? Elas estão descritas lá. Então nós temos lá várias. Por exemplo, você deve conhecer o malabarismo, e o malabarismo, onde que ele entraria nisso? Por exemplo, lá, eu pego as bolinhas e tento fazer um malabarismo. Ah, professor conhece. Professor, então é artista de circo. Não, porque isso aqui é o básico de coordenação motor. Mas aonde que entraria no nosso conceito lá da apostila? Se eu for lá em manipulação, ou manipulações, que é o que nos diz lá, manipulação de algum material. Qual material? Malabares. São as bolas, claves, devil, diabo. Se você não conhece o devil, tem ali, é esse aqui, ó. São esses pauzinhos. Posso fazer um pouquinho aqui para você rapidinho, porque o nosso tempo é curto. São aqueles pauzinhos que batem um no outro. Manipulação também. O devil é esse do carretel. Opa, desculpe, esse é o diabo, aquele que eu acabei de apresentar, o devil. A mágica, onde que entraria? Será que não entraria também na manipulação? Sim, ela não está descrita, mas por isso que eu fiz no meio da nossa aula. Justamente para você saber por que ela não está descrita ali, porque daí ela não está ligada diretamente à ginástica. Agora, a questão da manipulação de objetos, sim. Ginástica rítmica, você vai conhecer que existem os objetos. Então, as artes circenses, elas são classificadas em 3 formas: acrobacias, manipulações e equilíbrios. Qual eu vou fazer, qual eu deixo de fazer, é o que nós vamos conversar na próxima aula. Qual que seria com material, qual que seria com sem material. Porque daí nós já entramos também na ginástica acrobática. E daí nós vamos ver aqui também como surgiu. Será que surgiu a partir dessa pequena historinha do circo? Ou será que ela não tem ligação nenhuma? Claro que você vai ver que tem muita ligação, que elas praticamente, ela é um filhotinho lá, como eu sempre brinco lá, dessa arte circense familiar, que agora já se tornou uma questão empresarial, e com diversas classificações dentro dela. Da arte circense, 3 classificações de acrobacia, manipulação e equilíbrios, essa ginástica circense, certo? Faça a produção acadêmica da aula de hoje, logo que sair. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá para o professor Diego e nos vemos na próxima aula. Abraço.